Agora fiquem com o Vitor Pereira, fiquem, sabe por quê? Chega de ficar mudando. Isso. Ai, um título condiciona, um não título condiciona. O Flamengo é muito grande pra estar nesse amadorismo de qualquer hora troca técnico, tira, ninguém lembra. Já vamos pro próximo, Renato Gaúcho vem, olha, jurou amor ao Grêmio, vai embora. Chega, gente, é verdade. Agora, independentemente se o Vitor Pereira, eu não sou de me exaltar, eu odeio esse tipo de coisa, mas agora eu fiquei brava. Fiquei brava. Se o Vitor Pereira era sonho, era escolha, tirar o cara de cuidar da sogra pra trazer de volta pra ser técnico do Flamengo, fiquem, deem chance pro cara trabalhar pra disputar a temporada e assumam se não der certo. Chega! Salve nação, saudações rubro-negras. Estou revoltado ainda com o que aconteceu ontem. Não vou superar tão cedo, cara. A dor é muito grande, galera. Estou me sentindo arrasado, triste, arrebentado. A Renata Fã soltou o verbo. Ela mandou aqui na lata da diretoria do Flamengo. São amadores. O que eles fazem é amadorismo. Eu gostei do que ela falou, eu vou trazer aqui para vocês, não sei se você aí vai concordar com ela ou não, mas eu separei aqui o debate do jogo aberto, porque é o seguinte, a gente não pode aceitar quieto e calado, a gente tem que expor a nossa opinião sobre o que aconteceu ontem. O maior vexame da história do Flamengo não pode ficar, a gente não pode deixar isso quieto, a gente tem que pôr a boca no trombone, temos que cobrar essa diretoria omissa do Flamengo pelo que ela vem fazendo. Essa vergonha que aconteceu ontem tem nome e sobrenome, né? Diretoria do Flamengo. Eles são os verdadeiros culpados, os principais culpados, junto, logicamente, com as decisões do Vitor Pereira, que na hora de mexer no time, o cara não entende o elenco do Flamengo, ele não entende ainda o time do Flamengo. E os jogadores do Flamengo pipocaram. A gente pode contar nos dedos aqui, ó, quem deu sangue ontem, quem representou, quem jogou bem, né? Pois é, as imagens são da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá. Agora, sabe o que também eu poderia dizer pro Everton? Não passamos sozinhos, né? Porque o Galo já passou, o Inter já passou, o Palmeiras em 2020 e agora o Flamengo em 2023, versão 22 para 23, né? Então, é ruim, não é legal pro futebol brasileiro, não é legal pro futebol sul-americano. Eu lembro que também a gente já viu o Atlético Nacional da Colômbia cair pro Kashima Antlers, não é? É, na semifinal. Fez a final com o Real depois. Então, o River Plate já caiu numa semifinal, então não é legal. Porque quando a gente pede uma equiparação do futebol europeu com o futebol sul-americano, nós queremos uma final de Mundial. Se perder a final, eu sempre digo, a obrigação é chegar na final. A final é outra história. Você está pegando um gigante europeu de muitos recursos e orçamento absurdo. Agora, o que aconteceu ontem, na minha opinião, é vexame, como já foi no passado com outros clubes, e tem que ser comentado sim. A pesquisa está aí para você, quem é o grande culpado por essa eliminação do Flamengo. Aí temos as opções, a gente sabe em quem está recaindo. Em quem, né, Ulisses? É óbvio, porque se Jesus, eu disse nas minhas redes sociais, não ganhou, se Jesus não ganhou se Jesus não ganhou com o Flamengo, o Mundial, imagina Judas. Agora, uma coisa é certa para se dizer aqui, uma coisa certa, eu falei ontem aqui, a diferença está no banco de reservas e o treinador. É o treinador. Ele é mau treinador. Mas você falou que seria 5-0 pro Flamengo. Eu falei que seria 3-0. Sim, Denilson 4-1. Então agora hoje, a gente chega aqui. Por que não falou antes? Mas eu falei que a grande diferença era no banco. O Chico falou que seria 1-0 pro Então, Al-Hilal. a grande diferença seria no banco. E eu sou o pior cara de placar que existe na face da terra. Pior do que eu não tenho. Eu quero apostar pra ver se tem alguém pior. Eu erro todos. Faz um ano que eu não acerto um placar de um jogo. Aqui o Denilson é toda hora. Eu não sei o que ele tem. Faz o serviço lá nas encruzilhadas e acerta tudo. Por que você tirou agora, porque eu não tô aguentando calor. Entendeu? Você toca a tua vida, eu toco a minha. Tá tudo certo, Deus deu uma vida pra cada um cuidar da sua. Então é o seguinte, vexame. Sabe por que vexame? Investimento, 1 bilhão e 200 milhões de faturamento anual. Parabéns ao time. O Flamengo, a grande coisa é a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo é grande. E o Vitor Pereira é essa coisa que vocês viram aí, tirou os jogadores que ele não poderia tirar. Mas quem colocou o Vitor Pereira lá? Ele que chegou e disse, eu quero ser técnico do Flamengo e voa? Não, culpa é do Márcio Braz.
Marcos Braz, quer dizer, o Marcos Braz que é o cara mais culpado, que inclusive não teve respeito com a história do Real Madrid, que tem 14 Liga dos Campeões da Europa. Rapidinho, você tem uma parada que você falou que você tem muita razão, irmão. Muita razão. O calor, tio. Eu tô igual o tamanho de marmita. Suando, você tá de brincadeira. Então é o seguinte, pode desenrolar. Investimento. O Flamengo é uma seleção. É sim. É o melhor elenco do futebol brasileiro? É sim. É o melhor elenco do futebol brasileiro. É o melhor. Só que é o seguinte... Mas para aí, o melhor elenco do futebol brasileiro perdeu a Supercopa para o segundo melhor elenco do Brasil, que é o Palmeiras, segundo a maioria. Sim. E não conseguiu passar pelo Al Hilal, que no primeiro jogo fez uma partida muito ruim contra o Wydad Casablanca, conseguiu um pênalti já nos acréscimos do jogo, e aí... Se você der um carro de alta performance pro Chico Garcia pilotar numa pista, vai ser uma porcaria. O que eu tenho a ver Dá pro Átila Abreu, pra você ver se ele não vai arrebentar. Não adianta você ter um carrão, você ter um monte de jogador bom e não ter o treinador, o cara que conduz. Pra dar nada, Eu tô entendendo. Não, agora para aí. Quem aqui no programa acertou parcialmente o placar, dizendo que seria vencedor o Al Hilal, foi o Chico Garcia e merece a palavra. Boa. Obrigado. Porque é fácil falar depois. É verdade. Eu realmente estava convicto que o Al Hilal ia vencer, Renato. Por quê? Assim. Mais ou menos. Não, eu estava convicto mesmo. Chico, porque calma. Mais ou menos. Você é da hora. o Flamengo, ele interrompeu uma jornada tranquila. O Flamengo terminou o ano numa boa, campeão de 2 títulos, 2 Copas. Muita gente, inclusive, falou que o Palmeiras ganhou o Brasileiro como prêmio de consolação, porque caiu nas Copas, o que eu não concordo. Mas aí foi lá o Flamengo, ganhou Copa do Brasil, Libertadores, classificou para o Mundial, tava tudo lindo. O que a diretoria do Flamengo fez? Criou uma crise onde não tinha. Criou uma crise com o Flamengo e com o Corinthians, no futebol brasileiro. Buscou um treinador que já tinha dito que não ia ficar no Brasil para dizer o seguinte, não, é o seguinte, aqui é o Malvadão, aqui é o Mengão. Ele disse não pro Corinthians, mas vai dizer sim pro Flamengo. E disse sim pro Flamengo. Por quê? Porque lá eu tenho a possibilidade de ganhar títulos. Perdeu 2 em 10 dias. Porque você interrompe um trabalho, recomeça tudo do zero, e aí tem um outro detalhezinho, que o Flamengo perde o João Gomes, né? E o Vitor Pereira não sabe o que fazer sem o João Gomes. O Dorival, eu tenho confiança de que ele ia dar um jeito. Porque o jeito que o Flamengo jogava, muitas vezes perdendo peças, inclusive o Bruno Henrique, fez com que o Dorival tivesse uma maneira de jogar consistente. O Vitor Pereira não, ele está começando um trabalho, ele não conhece o elenco, de jogar contra é uma coisa. Não conhecia os jogadores, teve que dar um jeito, perder um titular absoluto, e ontem o Flamengo não tinha um jogador no meio, como o Cuejar, por exemplo, que estava no adversário. E aí, começando do zero, já toma uma pancada para a Supercopa, vai enfrentar uma pressão gigantesca na semifinal. E os caras ontem, Renata, o Al Hilal mereceu a vitória. Jogou muita bola. Placar... E não só porque tinha um homem a mais, não. Não, o placar pode até ser enganoso, 3-2. Em determinado momento, era para ter sido muito mais para o Al Hilal. Então, o Flamengo foi vexatório ontem, vexatório. A bola perereca muito. O que é, Dorival? A bola perereca muito. Ontem Esse não tá feliz. pererecou O que fizeram, muito, não teve jeito. o que fizeram com esse cara, hein, meu? Esse Deve estar fizeram aqui com em esse casa cara. agora, vendo o jogo aberto e rindo à toa e pensando, nossa, eu tava lá no Flamengo, tava desenvolvendo meu trabalho, tava tudo tranquilo, 2 títulos. E aí, professor? Ô, Dorival. Que nada, hein? Beleza, irmão? Nada, como um mês após o outro, não é? Olha. Aí a zoação, ó. Obrigado, diretoria do Flamengo. Olha a zoação, né? Pelas suas escolhas. Marcos Braz, Landim, Bruno Spindel. Estamos passando por isso. Obrigado. Ô, Dorival, e aí, você já imaginava que o Flamengo cairia na semifinal? A Já? bola perereca Esse muito. aqui é sem empate. Sim. É. Boa, E agora, hein? E agora? Dessa vez não deu, né? Dorival. E Dorival, hein? Dorival, vai ir à toa, vai descansar. Vai. Vai esperar o próximo trabalho. Daqui a pouquinho tá empregado, tá indo Deus. pra equipe. Importante. Alguns árbitros do futebol brasileiro, atenção, árbitros do futebol brasileiro, alguns tendenciosos, viram como é que apita um jogo de futebol?
O que é, o que não é, não é. Calma. E acabou. Ah, que é Então, isso? vamos fazer o seguinte, o Sgarbi tá louco pra falar, tá se manifestando. a arbitragem foi ruim, ó. ó. Vamos lá, Eu vai, tô Sgarbi. curtindo. Só apitou para um lado. Não, eu pipoca pra curtir mais. Tá aqui, ó. Quer uma pipoquinha? Pipoca aqui, vai, Chico. Absurdo. Isso aqui é Ontem comer. rolou bastante pipoca lá no Marrocos. Legal, Quem convidou o Ulisses? Sério, o Ulisses ele não consegue, não. Olha, impressionante, gente. Fala então, enquanto o Capelani está ali curtindo a pipoquinha, vai, Sgarbi. Pra mim, além da expulsão do Gerson, que, claro, foi muito prejudicial pro Flamengo, pra mim o Flamengo perde o jogo, quando ele tira o craque do time no intervalo, que com certeza muita gente aqui concorda, claro, porque a expulsão tudo bem, só que a partir do momento que o cara é expulso, o Flamengo tem um time, tem um elenco capaz, assim, de... Cara, você comendo essa pipoca tá me desconcentrando. O Flamengo tem... Não, ele tá mastigando aqui na minha orelha, cara. Não, o Flamengo tem um elenco, um time capacitado para conseguir empatar um jogo contra o Al Hilal também. Eu falei ontem que não via toda essa diferença entre Flamengo e Al Hilal. Eu acho que o Al Hilal estava num patamar assim, não tão distante. O futebol árabe hoje tem um investimento muito grande. Só que a partir do momento que ele tira o Arrascaeta, que é o craque, para mim o melhor jogador do futebol brasileiro nos últimos 4 anos, ele perde o jogo. Ele mostra para o Al Hilal, pipoquei basicamente. Tô aqui jogando para ganhar uma bola no contra-ataque, é isso. Foi, meu Deus do céu, não pode. Como é que você teria recomposto o Flamengo? Volta igual, pra mim volta igual. Deixa o Thiago mais atrás, um pouquinho mais atrás, ou coloca o próprio Pulgar que entrou no lugar. Pulgar. Coloca ele. Os que entraram também. O Cebolinha, gente, faz tempo que não tá se apresentando no Os que Flamengo. entraram Mas também. volta igual. Marinho também, que é um jogador que foi decisivo no Santos, no Flamengo, ele não tem essa sequência. Mas se eu fosse ele, eu voltaria igual, entraria com 3 meio-campistas, o Thiago Maia, igualzinho, ele atrás marcando. Com o Everton Ribeiro e a Arrascaeta com liberdade, deixa os dois lá na frente. Não precisa ser, não era o momento de tirar o Arrascaeta. Eu teria tirado o Pedro, sabia? Porque aí você pode botar o Gabigol na referência. Mas o Gabigol já tinha cartão e o árbitro tava sendo bem. Eu teria tirado o Gabigol se tivesse escolhido entre os dois por causa do cartão. Mas ele ia apanhar igual. Se ele tira o Gabigol, ele ia apanhar Mas igual. ele tem a desculpa do cartão, pô. Tá. Pô, tirei o Gabigol porque eu já tinha perdido o Gerson. O Gabigol com o amarelo. Mas tinha que ser o Gabigol ou o Pedro. Tinha que ser Entendeu? um dos dois. O que não Jamais pode... o construtor. Eu não consigo tirar. E até um definidor, como é o Não, e Arrascaeta. depois o Everton Ribeiro cedo também. Aí, onde eu ia chegar. Minha opinião, eu falei que até tava falando com a Renata. Ele tirou a Arrascaeta, beleza, vai, compreensível. Agora, quando ele tira o Everton Ribeiro pra mim... Faltando 20 minutos. Aí ele desandou. Não tinha Aí nenhum desanda armador pra no mim. time. Eu defendo que não dá pra tirar Gabigol em final de campeonato, cara. Tudo que ele já fez, assim, decidiu. Por ele isso pode que eu estar... ia no Pedro, A talvez. gente pega River Plate 2019. Mas no amarelo, Gabigol. Mas e daí? River Plate 2019. Mas só uma coisinha, Gabigol acho que temos apagado, que quem fez 2 gols no jogo foi o Pedro. Eu sei. Por exemplo, o que Gabigol. acontece? Se o cara faz gols quando a bola chega nele e faz mesmo, porque começou o ano voando o Pedro, alguém tem que fazer a bola chegar no É que Pedro. ali- Não ali adianta não o tinha Pedro ter muita que buscar a saída. bola e fazer o gol e fazer ali não tudo. tinha muita O bom tem que saída, ficar em né? campo. O bom tem que ficar em campo. Ali Mesmo não tinha Gente, muita quando saída. um jogador é O cara expulso, acha isso uma bola. prejudica a estrutura. Aí o treinador, se ele conhece bem o time, ele sabe como organizar. E o jogador de qualidade, você tem um jogador de qualidade, às vezes ele tá sumido no jogo. Ele desaparece nos caras, os caras estão comendo toda a pipoca. Acabaram com o cenário. Eles Valeu, desaparecem no jogo, desaparecem. Só que um lance ele define o jogo. Então, mas... Ele precisa de um lance, Só uma que bola os pra 4 têm definir. essa capacidade. Então- O Everton, Arrasca, o Pedro e o Gabigol. Os Não quatro. mexe no time. Tem que tirar um. Não mexe É no que time. aí vai- e o Manda time o Gabigol descobre. recompor, volta, o Gabigol volta bem. Mas aí o Gabigol não joga o Os que primeiro, entraram né, também cara? não jogaram. aí que tá. Você pelo amor de repõe, Deus. você muda para que alguém faça algo diferente e não Pulgar aconteceu. falhou. Você pode culpar o treinador, sim, porque ele errou. Mas os jogadores também têm responsabilidade. Pô, os caras entraram no lugar, jogaram o quê? Eles não jogaram nada. Mas, Ulisses, Nada. o cara entra... Não, primeiro lugar. Mas eu tô falando do melhor elenco do futebol brasileiro. Tem que jogar. Aí tá, mas vocês estão defendendo que o time se mantenha o mesmo. E ele quer mudar alguma coisa pra, de repente, fazer um cara chegar e surpreender. E não aconteceu, nada deu certo. Capelani, você tá muito Tá tranquilo. comendo, né? Não, Só faz isso. Capelani, vou falar pra vocês. O Furacão ia estar lá. Que prejuízo Tem em que casa, aguentar na isso. geladeira. Meu Deus, quem trouxe a pipoca? Nossa cheia aqui. Ai, o líder. Pobre da esposa. Olha, limpa aqui. Vai, Capelanes, vai, Capelanes. Isso, pronto. Meu Isso, Deus do céu. educadamente, boa. Essa pipoca aí foi que a gente usou em dezembro lá? Do ano retrasado. Não é não. Teve no liquidificador com o Ronaldo. Um suco lá que ele fez. Essa é a mesma pipoca do Ronaldo. É o seguinte, o futebol não tolera traição e o futebol não tolera soberba. É. Tudo que o Flamengo se transformou de uns anos pra cá. Uma diretoria soberba, que só olha o dela, que não tá nem aí pros outros, só pensa no próprio buraco.
E o Vitor Pereira, que fez, saindo do Corinthians, chegando ao Flamengo. Então, gente, o negócio é o seguinte. Tá tudo bem, gente? Não, tá tudo bem. Tudo legal? Não, o meu ponto aqui... Tô só pensando no neologismo aqui, mas... Ah, tá. A diretoria do Flamengo, gente, respondendo à enquete, uma enquete muito boa, por sinal, a culpa, ela é 100% praticamente da diretoria. Quando eu falo 100%, quase 100%, porque, obviamente, Vitor Pereira fez um monte de bobagem ontem. O time não pode, em 2 decisões, com o elenco que tem, com o time que tem, tomar 7 gols em 2 decisões. Fato. Gente, 7 gols em 2 finais. Tem que olhar mais pra defesa também, né? Parte tática é inexistente. Não era a final, tá? Ele nem chegou na final. 2 decisões. Ontem a gente deu a escalação, que era uma prévia aqui, como se o Felipe Luiz fosse o titular, um cara experiente. Até gostei do Ayrton Lucas, até acho que não jogou mal. Não, ele foi o melhor do Flamengo. Vale pontuar. Mas, por exemplo, assim, a zaga, você vê, ontem o Davi não entrou em campo. Irreconhecível. Irreconhecível. E o Mateuzinho nervoso. E aí o Rodinei, né? Cadê o Em uma final, tá na Grécia. em uma semifinal, olha que absurdo. O Flamengo tomou 7 gols. Acabei Acabei de falar, bom dia. Então, se você... Não. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Ulisses. Já falou do Ulisses. Bom dia. Ele acabou de falar O maior isso. problema... Presta atenção no programa, velho. O maior problema... Acabei de falar isso aí, O maior problema é a saída do João. A saída do João. Que João? Mas, gente, arrebentou. como é que você não vai vender um jogador pelo valor que foi vendido? Tem hora que o jogador também quer ir embora. A gente não pode olhar só para um lado da história. Gente, é por isso que eu falo que é quase 100%. Posso discordar? Não, é por isso que eu falo que é quase 100% da culpa da diretoria. Não, você pode discordar. Mas o Abel encontrou a reposição porque ele está há quase 3 anos. Ele conhece cada um. Ele sabe, ele mudou o posicionamento do Zé Rafael, por exemplo. Mas o meu ponto é esse aí que você tocou. Mas o meu ponto é esse aí que a Renata falou. Eu concordo com isso. Quer dizer, o Vitor Pereira tem o melhor elenco do futebol sul-americano, ele perde uma peça e não sabe o que fazer. O Abel perdeu 2 dos seus principais jogadores e conseguiu reconstruir por pouco tempo. Independentemente da pouco tempo. E aí tiraram. Independentemente, cara. Eu só discordo de tratar a diretoria do Flamengo como um fracasso. Não é, a diretoria do Flamengo, ela surfa na onda do Eduardo Bandeira de Melo. Se não fosse o time... Não. Quem construiu esse time aí, que organizou e pavimentou, foi o Eduardo Bandeira de Melo. Fez uma boa gestão, só que essa diretoria faz um baita trabalho há 3 anos. Que baita trabalho? Há 3 anos, só porque ganha? Só porque Lógico que é. Não, vai muito além disso. Se não fosse o Eduardo Bandeira de Melo, o Flamengo não seria o que o Flamengo é hoje. Não é uma diretoria fracassada. Não é, pelo amor de Deus. É uma diretoria fracassada eticamente e moralmente. Minha opinião não é. Não, pra mim, respeito a sua. O Flamengo ao lado do Palmeiras, os caras estão ganhando. Não, mas eu vou na contramão. Eu queria saber, pontualmente, a minha opinião, eu respeito a tua, mas pra mim não é uma diretoria fracassada. Eu acho. Pontualmente, o que aconteceu nesse final de ano, pra mim eles erraram. É que não é pontual, cara. Eles cometeram muitos erros. Não, mas o grande problema da diretoria atual é o treinador. Eles não superam a saída do Jorge Jesus. Desde que o Jorge Jesus saiu, o Flamengo não consegue dizer, tá bom, é esse cara aqui que vai trabalhar. Se perder um campeonato, ok, vai trabalhar pra ganhar o próximo. Se ficar em segundo, como é que foi assim? Perdemos a Supercopa de 4-3, não é um vexame. Um jogo só, não é? Mas aí você vai pro Mundial, um sul-americano, a gente espera que esteja na final. É só isso. Ganhar do Real Madrid, eu, por exemplo, nunca falei isso, porque não é fácil. Mesmo o Real Madrid remendado. Então, o que eu vejo é que o problema do Flamengo, eles querem um português, querem um estrangeiro. Então, digam a verdade. Fracassamos do Domi, fracassamos o Paulo Souza, o Dorival, a gente achava que não tinha um perfil, que faltava alguma coisa. Rogério Ceni foi campeão brasileiro em cima do meu Inter, dói até hoje. E os caras mandaram embora. Então, agora fiquem com o Vitor Pereira. Fiquem, sabe por quê? Chega de ficar mudando. Um título condiciona, não título condiciona. O Flamengo é muito grande pra estar nesse amadorismo de qualquer hora troca técnico, tira, ninguém lembra. Já vamos pro próximo, Renato Gaúcho vem. Jurou amor ao Grêmio, vai embora. Chega, gente, é verdade. É cansativo. Agora, independentemente se o Vitor Pereira... Eu não sou de me exaltar, eu odeio esse tipo de coisa, mas agora eu fiquei brava. Fiquei brava. Se o Vitor Pereira era sonho, era escolha, tirar o cara de cuidar da sogra pra trazer de volta pra ser técnico do Flamengo, fiquem, deem chance pro cara trabalhar pra disputar a temporada e assumam se não der certo. Chega! Chega disso, tem elenco, tem jogador, tem dinheiro pra contratar 2, 3, 4 volantes se quiserem. Everton, desculpa. Desculpa, vou passar
passar pro Everton aqui. Foram 5 treinadores depois do Jesus. Então, 5. é cansativo. Foi, ó, o Domenech, Rogério, Gaúcho. Ela acabou de falar. Entendeu? É um absurdo. Acabou de falar. Ele não falou. Vamos lá então, depois desse desabafo aí da Renata Fã, que nem torce para o Flamengo, eu sou obrigado a concordar com ela, cara. O Flamengo não tem planejamento nenhum. Eles trocam demais de técnico. É de 6 em 6 meses, é um técnico novo no Flamengo. Depois do Jorge Jesus, ninguém serve mais. Não tem um planejamento. Esses caras que contratam um técnico não entendem nada de futebol. O Flamengo tem que se profissionalizar. O Flamengo tem que contratar um gestor de futebol, um gerente de futebol que entende de futebol, que saiba o que está fazendo na hora de contratar um técnico, na hora de demitir um técnico. Tem que ter motivos. Meu, o cara venceu a Copa do Brasil e Libertadores e não serve para estar no Flamengo. Que é isso, cara? O Flamengo, o ano passado, não iria ganhar nada porque eles tinham contratado o Paulo Souza, que é um treinador horrível. O ano passado eles tinham contratado o Paulo Souza, que é muito ruim também. Por que contrataram o Paulo Souza? Começou tudo de novo, cara. O ano passado a gente começou com o Paulo Souza, o cara perdeu até o Campeonato Carioca, velho. Não ganhou nada. Decisões erradas. Daí eles contratam o Vitor Pereira. Por quê? Porque perdeu para o Dorival na final da Copa do Brasil. Qual a lógica, né? Dá para ligar alguma coisa de positivo? Qual o motivo de contratar o Vitor Pereira, cara? Eu não entendo. O Dorival Júnior tinha que ter continuado no Flamengo, cara. Esperasse até o Mundial de Clubes e para ver o que ia acontecer. Eu tô revoltado, cara. Eu não consigo acreditar no que aconteceu. Eu não consigo acreditar. Eu não acredito mais nessa diretoria do Flamengo, cara. Acho que o Marcos Braz tinha que dar linha, tinha que vazar. O Landim tinha que mandar embora o Marcos Braz. Tinha que trazer um profissional que entende de futebol. Pelo amor de Deus. Deu, já deu. Isso daí, cara, é um vexame na nossa história. Isso marca o Flamengo negativamente. E o Marcos Braz que puxou, né? Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Pro Flamengo pegar o Real Madrid, cara, só se o Real Madrid fazer a façanha de perder pro Al-Ahly, coisa que eu não acredito, né? E se isso acontecer do Real Madrid perder e a gente pegar o Real Madrid, nós vamos perder de novo, porque esse time aí, ó, tá tudo bagunçado, cara. Porque o Vitor Pereira tem umas decisões equivocadas. Ele não deveria ter tirado Arrascaeta e Everton Ribeiro desse time, jamais, cara. Tirasse um atacante. Ele não poderia ter mexido nesses dois. Depois que ele fez isso, o time acabou, né? O Flamengo estava jogando mal. O cara tira Arrascaeta e Everton Ribeiro, acabou o time. É isso, galera. Tô revoltado ainda. Vai ser difícil, hein, cara? Esquecer essa derrota, hein? Vai ser difícil. Tá doendo pra caramba. Mas, cara, eu sou Flamengo. Sempre vou ser Flamengo. Na vitória, na derrota. E eu não vou desistir nunca do Flamengo, é isso. Até morrer. Depois que morrer, daí tá tudo resolvido, né? Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou apoiar o Flamengo sempre. Saudações. Fui!